Boa tarde a todos, bem-vindos ao BB Talks, um espaço de diálogo e conhecimento sobre as tendências que impactam o setor financeiro. Eu sou Eurício Murari, sou diretor de inovação e serviços aqui da BBC, e é uma honra estar aqui com vocês para falarmos de IoT, a internet das coisas, e como a tecnologia tem permitido conectar objetos da internet, abrindo um mundo de possibilidades no setor financeiro. E hoje vamos explorar juntos essa tecnologia. Ela vem ganhando muita força aqui no Brasil e no mundo, e entender um pouco os impactos que ela pode causar com os consumidores e os principais desafios quando a gente olha aí na implantação, na segurança, na questão do desenvolvimento, além de traçar um panorama aí do que está por vir, né, olhando um pouco o futuro. E com satisfação, apresento nossos convidados hoje aqui, José Luiz Santana, que ele é chefe de cibersegurança do C6 Bank, e o Nicolas Sútico, me corrija aí, Nicolas, que é diretor da Nozomi Networks, empresa especializada em cibersegurança de OT e IoT. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem esse convite e estarem aqui conosco. Prazer é todo meu. Então, boa tarde aí a todos os ouvintes e vai ser um prazer bater esse papo com vocês aí. Muito bom, Zé. Falei certo, Nicolas, sobrenome? Sim, você falou meu sobrenome correto, Nicolas Sútico, algumas descendências polonesas. Muito bom, legal. Nicolas, bom, vou até começar com você, então. A primeira vai direcionada. Muitos já sabem um pouco do conceito, né, do IoT, mas gostaria que você explicasse um pouco o que é a internet das coisas, né, para todo mundo colocar todo mundo na mesma página. Aí eu acho que um panorama desse conceito aí da internet das coisas. Não, perfeito. Internet das coisas se resumem a dispositivos que são conectados. Se vocês olharem dentro da casa de vocês, vocês nem prestam atenção, mas tem inúmeros dispositivos conectados. Pode ser a câmera de segurança da sua residência, pode ser a tua televisão, o teu relógio, o teu computador, a iluminação. Toda essa automação que você tem dentro da sua casa depende dessa conectividade, que no final do dia é maravilhoso, né? Nos ajuda a fazer coisas incríveis, nos dá mais liberdade, muitas facilidades, mas quando a gente coloca as lentes de cibersegurança, acaba sendo um desafio, porque tudo que está conectado acaba sendo uma oportunidade do atacante adentrar na tua residência. E adentrando dentro da sua residência, hoje está todo mundo tendo aula de casa, trabalhando de casa, um vetor de ataque dos atacantes, hoje em dia, também é a sua própria residência. Então, não é só um risco para você dentro da sua casa, mas também para a sua corporação, porque dentro da sua casa você consegue chegar dentro da sua corporação. Então, esse desafio é muito grande por causa dessa hiperconectividade. E já são bilhões de dispositivos conectados ao redor do mundo. É mais uma grande porta aberta aí que está todo mundo conectado, né? Mas vamos falar depois lá na frente, acho que se aprofundar um pouco mais na parte de segurança. E quando você fala da internet das coisas, o que você enxerga? Como tem evoluído isso no Brasil e no mundo? O que você, obviamente, você está muito acompanhando de perto, né? Essa tecnologia. O que você tem aí para contar? É maravilhosa essa tecnologia. Você vê, por exemplo, dentro do setor financeiro, você tem muito dessa tecnologia para ajudar a proteger o caixa eletrônico, a proteger a parte das agências. Tem alguns dispositivos, não sei se vocês já tinham conhecimento, mas se alguém entra lá, dentro daquele hall, onde estão os caixas eletrônicos da agência, tem dispositivos que identificam essa pessoa entrando ali dentro, eles validam que realmente é um assaltante e tem uma fumaça muito densa que pode ser automaticamente liberada, que eles vão ficar desnorteados, não vão conseguir entender onde está o caixa, onde está a saída, e vai facilitar a prisão desses elementos. Se de repente você tem alguém na agência entrando, né, com um capacete, um revólver, as câmeras já conseguem identificar que ali é realmente um risco operacional e já conseguem tomar as devidas providências, travando ali como chama? A porta rotatória e tudo mais. E para o usuário, eu acho que as possibilidades são incríveis, né? Você conseguir entender que o celular
é esse dispositivo, o smartwatch é esse dispositivo IoT, e como que você leva mais serviços para o teu cliente? Como você se diferencia da concorrência através de padrões de comportamento, lógico, sempre respeitando a LGPD, a privacidade dos usuários, mas com certeza você consegue ver ali muitas coisas de comportamento e levar serviços direcionados. Eu diria que, apesar do Brasil estar num contexto de um mercado emergente, nós estamos no topo desse mercado. Lógico que a gente olha ali, né? Coreia, parte da Ásia, Europa, Estados Unidos, eles estão bem à frente, tem muitas aplicações ali, mas o Brasil está despontando como o grande líder dos mercados emergentes. Legal, vou até pegar um gancho aqui, vou direcionar, acho que uma para o Zé. Obviamente, né, como você colocou, acho que o crescimento da tecnologia, né, do contato do consumidor ali no dia a dia com a internet das coisas e todas essas portas e essas conexões que vêm, na verdade, acontecendo, né, quando a gente começa a olhar os reflexos disso no setor financeiro, né, Zé, o que você tem estudado em relação ao mercado, né, as possibilidades de uso dessa tecnologia, olhando mais direcionado ao segmento financeiro? O que você tem visto aí? Bom, acho que o mundo como um todo ele vem se digitalizando, né? Cada vez mais, como o próprio Nicolas colocou, a internet das coisas, na verdade, é qualquer dispositivo conectado, né? Faz parte desse universo, né? E com essa digitalização e muito acelerada com o advento da pandemia também, a indústria financeira não é diferente. Está se adaptando e tirando vantagem, né, desse mundo digital, né? Então, acho que a indústria financeira ela sempre investe muito nessa parte digital e nessa parte tecnológica. Vou, por exemplo, no exemplo do próprio Nicolas aí, se você vê, a indústria financeira já vem usando um protótipo de IoT há décadas, que é o ATM, né? Só que agora a gente está falando do Smart ATM, né? Colocar muito mais funções, né, dentro daquele canal digital, né, que você tem junto com o seu cliente. Então, eu posso identificá-lo já quando ele chega perto do próprio ATM. Eu já posso, baseado no que ele já fez anteriormente, no uso do banco, eu já posso oferecer um novo produto para ele já no próprio ATM, por exemplo, né? Já posso trabalhar com uma autenticação biométrica muito melhor, né? Isso já é realidade, tá? Então, eu estou começando a falar, a gente já está usando a IoT no mercado financeiro há algum tempo já, né? Só que hoje, quanto mais esse índice de digitalização cresce e as coisas ficam cada vez mais conectadas, um mar de possibilidades vai se abrindo junto com elas, né? Então, acho que a gente já saiu do próprio ATM, a gente está deixando ele mais inteligente. O celular, que não deixa de ser uma coisa conectada à internet também, ele permitiu, por exemplo, o C6 acontecer. Hoje eu abro conta em 6 minutos. É uma experiência de chat, né? Eu consigo coletar a informação biométrica da pessoa ali, naquele device, naquele dispositivo, né? Isso possibilitou, por exemplo, o advento do banking digital, né? Se não fosse pelas tecnologias de IoT, vamos dizer assim, a gente não teria isso, né? Então, uma parte dessa indústria, o mercado financeiro, assim, já a revolução já aconteceu. Agora, eu acho que a gente está indo para uma segunda fase, né? Bom, agora vamos para os wearables, né? Os dispositivos vestíveis, usáveis, né? Como é que eu posso utilizar isso para o mercado financeiro? Os assistentes virtuais. Onda, né, Zé? Quase uma segunda Oi? onda de oportunidades, né? Exato. É isso. Para mim, a gente está nessa segunda onda, né? Então, assim, agora, por que o meu assistente virtual, e hoje já estão em vários lares, de vários brasileiros, né? Por que ele não pode ser o meu advisor financeiro?
que eu não posso fazer um mix com AI aí, generativo, né? E ele vai ser o meu advisor financeiro. Por que que eu já não posso falar com ele o que ele vai ter que agendar um pagamento na minha conta bancária, né? Payments, pagamento instantâneo. Não posso fazer isso com um item vestível, né? Um smartwatch, ou qualquer outra coisa ou qualquer outro dispositivo que eu esteja levando comigo, né? Então, acho que a gente está tocando essa segunda onda, né? Está ainda no momento de ideias, como levar isso para esses novos dispositivos conectados de forma segura, está sendo discutido agora, mas, sem dúvida, acredito que vão ter dois grandes motivadores aí. Experiência do cliente, levar uma experiência financeira mais agradável, mais fácil. Do ponto de vista do banco, eu vou conseguir oferecer mais serviços, eu vou conseguir estar mais presente e conseguir fazer uma oferta muito mais direcionada àquele cliente. E acho que do ponto de vista de segurança, vai ajudar muito também. Ter novas formas de se autenticar e garantir a segurança desse cliente com esses novos dispositivos. Eu acho que é esse o horizonte que a gente tem pela frente aí nessa questão de IoT, mais outras tecnologias desse ecossistema digital combinadas. Eu acho que a gente vai ter esses motivadores, essa trilha pela frente aí. Eu Com acho que certeza. Se vocês me permitem, aqueles estudos que nós estávamos fazendo para a live de hoje, teve aquele caso da Alexa que estava conectado na casa de usuários e bancos já permitem você fazer algumas consultas, alguns acessos através da Alexa da sua casa, fazendo uma pergunta e você já tem acesso a algumas informações da sua conta bancária. Acho que o dispositivo da Google também já permitia ali, né, através de API dessas conexões, você ter acesso às suas informações bancárias dentro da sua casa, mas no modo de linguagem. Né? Você está conversando com o dispositivo e tem acesso às informações que você precisa para ser mais produtivo ou ajudar numa tomada de decisão. eu tinha anotado aqui, depois da fala do Zé, até a questão eu acho que trazer essa fluidez, né? Eu acho que você tem um ganho em relação da oportunidade, em relação a você ter uma experiência mais fluida, parte do consumidor, mais personalizada, né? Como o Nicolas falou, você está na tua casa ali, o negócio ele é feito para você, do jeito que você consome, né? E eu já sei do que você precisa, o que eu posso te ofertar no momento. E assim, o IoT, ele vai trazer essa ideia que é no momento certo, né? Hoje já tem outras aplicações como você está passando por uma loja ou por uma praça, né? Já tem certos fabricantes ou empresas, né, colocando os famosos beacons ali, que são sensores finais, que já conversam com os seus dispositivos Bluetooth. Então, eu já sei que o Zé Luiz está passando ali, ele está passando naquele parque, naquela hora. Por que eu não posso oferecer, por exemplo, um tênis no dispositivo dele? Pode ser que ele esteja passando por ali porque ele vai correr, né? Então, a gente está passando por essa nova revolução, essa segunda onda de IoTs aí, né? E o leque para o pessoal de marketing, meu Deus, acho que o céu é infinito, porque imagina, Zé, todas essas campanhas incríveis que o C6 faz, né? Os shows que vocês promovem, as iniciativas, então você consegue levar clientes do C6 e também você leva todo o mercado. Qual a interação que o pessoal de marketing não vai poder criar para dentro desse show, evento, atrair novos clientes, oferecer serviços? Eu acho que o limite é a criação do pessoal de marketing de produto, né? Acho que conhecer o seu diga lá. consumidor, cada vez mais conhecendo o seu consumidor, entendendo o comportamento dele e, obviamente, trazendo um serviço personalizado, né? E, assim, qualquer livro de marketing, né, o capítulo 1, né, é o momento correto, né? Encontrar esse momento correto, porque, assim, é quase, né, você não consegue negar aquela oferta, né? Se você encaixa ela naquele momento onde a pessoa mais precisa, né? Onde a pessoa está ali, cara, eu quero isso, né? E eu acho que vai ser uma ferramenta excelente para marketing, para venda de serviço, para colocar, né, o mercado para girar.
e de uma forma que seja mais útil e agregue mais valor para o consumidor final, né? Sem ele ter que ficar sendo, né, aquele enxame de informação e de Bombardeado de gente que é informação. bombardeado. Essa era a palavra, bombardeado de informação. Você vai começar a oferecer para ele o que ele realmente quer. E, para mim, a experiência vai ser muito, muito melhor, né? Muito bom. Nicolás, até mudando aqui um pouco a conversa, acho que tudo isso, como você mencionou antes, sobre a questão de segurança, né? Como que você enxerga a tecnologia, como ela pode contribuir na detecção de fraudes, no aprimoramento da segurança nas transações financeiras? O que você tem visto aí? Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. Quando a gente olha a parte do IoT em específico, eu diria que é um dos maiores desafios, viu, Euri? Pelo seguinte, vamos só antes dar um passo para trás e entender o modelo de negócio do IoT. São dispositivos pequenos, na maioria das vezes baratos, né? Você tem alguns que são mais caros, com certeza, mas eles tentam sempre, quando desenvolvem esse produto, pensar em algumas coisas. Como eu consigo fazer o go-to-market o mais rápido possível? Porque se eu sou inovador e vou primeiro ao mercado, eu consigo pegar um addressable market maior. Eu vou conseguir pegar uma fatia maior desse mercado. E quando a gente fala de segurança, infelizmente, a gente acaba deixando esse desenvolvimento do produto um pouco mais caro, porque sim, você tem que colocar algumas camadas ali, algumas proteções, ou ter algumas validações, checagens no desenvolvimento, que você acaba alongando um pouco mais o lançamento dele, né? Mas a gente que é de segurança, a gente sempre levanta essa bandeira que tudo deveria ser seguro por design. Então, nós consumidores deveríamos cobrar que todos esses dispositivos estivessem seguros e nos dessem a privacidade adequada, mas infelizmente não é uma realidade. Então, na hora que você faz tudo isso a toque de caixa para ganhar mercado, ter um custo menor, segurança acaba ficando um pouco de lado. E aí, quando você compra o barato, acaba saindo caro, porque você pluga esse dispositivo dentro da sua casa e você não sabe que, na verdade, você está abrindo a porta para o atacante, que ele vai estar monitorando o seu filho dormindo, que ele vai estar vendo como que está a tua segurança interna, que ele vai estar passando informações do comportamento seu dentro da sua casa. Então, tudo isso vira um desafio muito grande. Sempre que a gente vai através de uma regulamentação, demora um pouco mais. A LGPD ajudou muito nessa questão de privacidade, mas na parte de segurança, acho que o mercado vai ter que demandar para a gente conseguir ter isso e, a partir daí, ter uma postura melhor de segurança desses dispositivos, porque hoje em dia realmente é um grande vetor de ataque para a empresa e para a sua residência. É quase um trabalho educacional também, né, para o consumidor, né? Além dos dispositivos em si, como você falou, às vezes um dispositivo barato ele é mais frágil em relação à segurança, mas também acho que tem esse lado da educação, né? Acho que é um fator super relevante aí, né? Sim, e uma coisa que eu queria deixar claro para todo mundo é que o cybercrime é um negócio. É um negócio muito lucrativo. Até 2025, eles vão ganhar por ano 10 trilhões de dólares. Euri, 10 trilhões de dólares é muito dinheiro. E diferente, né, do atacante, do ladrão que roubava o banco, tinha o risco de ser preso, colocar uma dinamite no ATM até vir a falecer, ele está protegido lá, né, por várias camadas, em países que não aceitam extradição, dentro de uma rede segura. E se você olhar 10 trilhões de dólares, é o quê? O terceiro maior PIB do mundo. Se você juntar os crimes que vêm na sequência, tráfico de drogas, de armas, de pessoas, somados, não dá o que se ganha no cybercrime. Então, para vocês entenderem que isso não vai acabar, é um jogo infinito. Então, a nossa tarefa aqui é conseguir, nessa jornada de educação, evangelizar, elevar o nível de segurança e a cada dia estar um pouquinho melhor. Porque não tem como você girar uma chave e sair do estado A e para o estado B, né, frente a um desafio tão grande como esse. Mas aí eu queria adicionar aí, Yuri e Nicolas, que a tecnologia está aí para os dois lados, né? Então, a chave, nós profissionais de cibersegurança, é justamente utilizar a tecnologia para promover esse avanço seguro, né? Eu costumo falar que não existe transformação digital sem segurança, que é justamente esse habilitador, né? É dar conforto para a sociedade em geral, de seguir inovando, de seguir usando novas tecnologias, né? Porque está sentindo segurança naquele canal, está sentindo segurança naquela tecnologia, né? Então, cybercrime, ele não vai parar. Hoje, ele é
ele serve de funding, né? Ele é da onde vem o dinheiro para os grandes grupos criminosos praticarem o resto dos outros crimes, né? Chamo de estelionato digital e cybercrime, né? É daí que vem o dinheiro para os outros crimes. E então, se tornou um negócio muito lucrativo, como o Nicolas disse. Então, essa já faz parte, né? O Security by Design, né? Já faz parte de você pensar no produto e pensar nessa tecnologia, ou na inovação, ou no novo serviço, já colocando segurança no seu processo de concepção de produto, né? Acho que cibersegurança vai andar muito junto da inovação, né? Coisa que não víamos há 10 anos atrás, né? Segurança era blocante para a inovação. Eu acredito que hoje, bem feito e com o mindset correto, segurança é habilitador de inovação, né? E quanto mais rápido as empresas tiverem, né, acordarem para esse conceito, para essa nova fase, acho que mais seguro a sociedade em geral vai estar, né? A barra tem que subir de forma homogênea em todas as indústrias, né? Com certeza, o mercado financeiro hoje é uma das indústrias que investe mais. Eu acho que ela está num nível de maturidade um pouco diferente das outras, mas eu acho que todas as indústrias têm que passar por essa transformação digital com segurança. Faz parte desse processo de inovação. Não vai existir inovação duradoura e eficaz se não passar por esse ponto aí, por esse pilar da cibersegurança. E só para fazer uma última provocação aqui, nós falamos do cybercrime, que tem pura e simplesmente um foco do ganho financeiro. E quando a gente pensa no ataque de nações, você está olhando por um viés de soberania nacional. Se você compra câmeras de um determinado país e instala no seu, será que já não vem um espiãozinho ali dentro, né? Para você pegar informações que são relevantes? Será que aquele aspirador de pó automático não está pegando informações da sua residência? Aquela TV que está na sua... Aquela câmera que está na sua TV não está pegando informações do que se fala na tua sala sem você ter a televisão ligada? Eu sei que parece um pouco coisa de filme assim, mas, gente, a gente tem que entender que essa é a nossa realidade. Toda precaução, ela é super bem-vinda. Não, com certeza. E até pegando um pouco do gancho aqui do Zé sobre a inovação, fazendo um paralelo até com a parte de TI, né? Antigamente você construía um produto, depois você acionava a área de TI para falar, olha, envolve aí. Hoje em dia, na verdade, o produto ele nasce já integrado, já discutindo desde o início, desde o nascimento dele, o time de cibersegurança, o time de tecnologia. Na verdade, ele tem que nascer em conjunto, né? Senão ele não se sustenta, ele não fica de pé lá na frente, né? Sem dúvida. É o tal do segurança por design, disponibilidade por design, escalabilidade por design, né? É o cara de tecnologia, o cara de cibersegurança lá com o cara do produto e de negócio fazendo a concepção de forma conjunta. Não, tá perfeito. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Microsoft, eu vi uma solução muito elegante para a IoT, que ainda não ganhou escala. O nome na época era Azure Sphere, que, lembrem, IoT é um dispositivo físico, mas ele é um computador, né? Ele tem um processador, ele não tem um sistema operacional igual o nosso, é um outro tipo de sistema operacional, chamado firmware lá e tudo mais, mas ele tem ali as características de um computador mesmo. E aí a Microsoft lançou um chipset que era legal, que ele já vinha com toda a camada de segurança embutida, toda, né, a conexão para você fazer o desenvolvimento do seu produto ali em cima, a conexão para você pegar as métricas para fazer o gerenciamento do produto como negócio e também o canal de você fazer as atualizações. Porque como a gente faz essas programações muito rápidas, acabam ficando algumas falhas. E vocês veem no celular, no computador, que vem algumas atualizações de segurança. São essas vulnerabilidades que a gente descobre e depois vem as correções que a gente tem que, de alguma forma, levar até esse dispositivo. No computador e no celular é um pouco mais fácil. Mas imagina, né? Bilhões de câmeras. Como que a gente vai levar isso até lá? E às vezes está instalado num lugar difícil. Se você também consegue fazer essa atualização, essa segurança de maneira remota, fica muito elegante esse tipo de arquitetura. E a segurança já está quase que no hardware, vamos colocar dessa forma. Na essência, né? E, Nicolás, vou puxar um outro assunto aqui que eu acho que é super relevante.
que é a chegada, na verdade, falando do Brasil, né, mas já está chegando e está se ampliando, mas ainda de forma o mercado ainda muito pequeno, que é a questão do 5G, né, da internet de super velocidade, vamos chamar assim. Como que, na tua visão, como que você olha isso e como isso pode potencializar o uso e a qualidade da IoT? Isso é exponencial. Você fez a minha apresentação e falou de uma outra sigla, OT, que é a parte de tecnologia para a indústria. Só vou dar uma pincelada aqui nisso, pessoal, que é super interessante. Porque quando chegam os produtos na sua casa, alguém produziu, chegou a energia, chegou a água, né? Tem tudo e isso ali colocado dentro dos sistemas, né? E esses equipamentos, eles são gigantes, né? E eles também já estão vindo com o 5G lá dentro. Então, o que vai acontecer? Não precisaremos mais nos preocupar com o cabo. Tudo já vai vir conectado de fábrica. E quando você pega, né, aumenta a superfície de ataque, que é a hiperconectividade, e você aumenta a banda, o fluxo que pode passar, né, nesses vetores de ataque, eu acho que o cenário é o pior possível, porque você pode pegar esses dispositivos, recrutar eles como se fosse uma grande rede de dispositivos zumbis e direcionar para uma instituição e colocar um ataque em larga escala e gerar uma indisponibilidade de escala global. Já com a internet que a gente tem hoje, com os dispositivos que a gente tem, já teve um ataque que chamava Mirai, se eu não me engano, que indisponibilizou diversos serviços muito críticos de internet. E aí eles eram o quê? Vinham dessas câmeras que o atacante viu. O usuário e senha padrão dessas câmeras, varreu a internet, conectou nelas, mudou a senha para a senha dele e colocou eles para direcionar e atacar esses grandes serviços de internet. É uma coisa de doido, não é? Inclusive foi o maior ataque de negação de serviço, né? Esse tipo de ataque de bombardear um serviço na internet para deixá-lo indisponível, a gente chama de negação de serviço. Boa. Esse ataque que o Nicolas citou foi o maior ataque de negação de serviço da história da internet, né? E foi feito através dessas que a gente chama de rede de dispositivos zumbis, que a gente chama de botnet, né? E foram com câmeras, né? Porque sim, imagina a quantidade de câmeras recrutadas no mundo inteiro com um alvo só, com uma vítima só, né? Deu no maior ataque de negação de serviço da história. O 5G só aumenta a pista, só deixa a pista mais rápida. Fazendo uma metáfora aí, o 5G só vai deixar a pista mais rápida, Yuri. A gangue chega maior, né? Exato. É uma loucura. Então, esse é um grande desafio, né? E de novo, vou até direcionar para você, Nicolas. Eu acho que a gente tem um grande desafio relacionado à segurança, né? Principalmente no setor financeiro. O que você poderia pontuar aí em relação a isso? Dentro do setor financeiro, tem soluções, principalmente no celular, que estão sendo implementadas. Eu acho que o C6 tem uma das melhores do mercado, que você tem que combinar vários fatores para garantir que o Nicolas é o Nicolas. Antigamente, lembra, para acessar o banco, era só uma senha. E eu confesso para vocês que eu tenho uma conta num banco nos Estados Unidos e até hoje, você acredita que para eu acessar é só uma senha? Me dá dor de barriga quando eu tenho que acessar essa conta. E no Brasil, não. Há quanto tempo a gente já não tinha o duplo fator? No início era um chaveirinho, depois tinha uns que eram um cartãozinho, né? Hoje, todo mundo já usa a biometria que está aqui no celular. Pessoal, não se enganem. Todas as senhas de vocês, eu estou exagerando só um pouquinho, mas a verdade é 90% disso. Todas as senhas de vocês estão vazadas na internet. Não importa quão complexa ela seja, se não está na internet, através de engenharia social, eles irão chegar à tua senha. Então, não estou falando só para a tua senha do banco. Para todos os demais serviços de internet, coloquem aquele duplo fator de autenticação. Rede social, Instagram, WhatsApp, porque com isso, né, você passa a ter uma validação que não é sua senha, mas é um outro dispositivo e a tua digital para falar que você é você. Pois o Zé pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas quais são as características para você abrir uma conta que é um baita desafio? Então, a gente consegue, através de localização,
fazer algumas validações que são interessantes, né? Quando você está dentro de uma agência também, poxa, eu estou indo lá, abrir uma conta, estou levando uns documentos, mas a leitura facial não está batendo. Quando eu chego num caixa eletrônico, hoje, né, todos eles quase já têm o leitor biométrico, não é só você colocar o cartão e uma senha. Então, para você evitar a fraude, diminuir os ataques cibernéticos, a tecnologia, junto, né, com múltiplos fatores para você validar que você é você, tendem a elevar muito o nível de segurança e reduzir os níveis de fraude que são muito elevados. Eu acho que, Yuri, estamos na era do segundo fator de autenticação, né? Como o Nicolas disse, o que tiver de possibilidade de habilitar segundo fator de autenticação, habilite, né? Aquilo, independente se o atacante, explorador tiver sua senha, você não vai conseguir entrar, né? Para o mercado financeiro, investe muito nisso, pensa muito nisso. Aqui a gente tem um time aqui no C6, a gente tem um time de pesquisa e desenvolvimento só de funcionalidade de segurança, né? E a ideia sempre é prover a melhor experiência possível com a maior segurança possível. E tudo isso passa por pensar em tecnologia, coleta de informação, como aprender e autenticar de forma segura, né, aquele cliente, né? Hoje, biometria é uma excelente ferramenta para isso, mas existem outros fatores comportamentais e informações do próprio dispositivo que a gente usa, né, para fazer essa autenticação segura. Com o advento de cada vez mais dispositivos estarem conectados à internet, a ideia é usar cada vez mais essas informações, né? A ideia é usar cada vez mais esses dispositivos, né, para entregar uma experiência legal com uma segurança tão boa quanto, né? Então, eu costumo dizer que o sol brilha, IoT, AI, bom, isso pode ser usado para o mal? Pode, mas o sol brilha para os dois lados. Isso pode ser usado para o bem, muito para o bem. Isso pode ser um avanço tecnológico para a segurança e para a experiência e para o mercado financeiro tremendo, né? É com isso que a gente tem que lidar, né? Obviamente, o mundo do crime, cybercrime, estelionato digital, e no Brasil a gente enfrenta esse problema talvez de uma forma muito mais severa do que em outros países. A gente, obviamente eles vão usar isso, mas nós aqui do mercado privado e governo temos que estar usando as mesmas tecnologias e investindo cada vez mais nesse desenvolvimento, justamente para combater e para sobrepujar, né, todas essas ameaças que estão por aí, vão continuar, né, que é justamente para pavimentar esse caminho de evolução da sociedade em geral, né? Não só do mercado financeiro. Você falando aqui, eu fiquei até pensando aqui, falando de internet das coisas, é como se a gente criasse, né, acho que já existe isso, você vai fazer uma transferência de um determinado valor que ele é alto e você cria um dispositivo que essa transferência ela só poderá ser feita se você tiver na rede na sua casa, próxima da sua televisão, né? É quase Isso. uma coisa que está completamente fora do banco, mas você cria essa inteligência. Eu posso te dizer que hoje eu faço muita coisa parecida com isso já. Só que agora eu vou começar a ver a televisão, vou começar a ver a geladeira, a cervejeira. Sem dúvida. Né? E eu vejo o Mas setor a financeiro. ideia é exatamente essa. Não, eu vejo o setor financeiro como um grande especialista de um motor de risco. Concorda? Então, a telemetria que você vai buscar e a regra de negócio que você vai colocar ali dentro, vocês já sabem muito bem. É só colocar novas variáveis que cada vez mais você vai chegar, né, nesse fator ideal, que é o que o Zé falou, você trazer toda essa segurança, mas sem impactar a experiência do usuário. Eu costumo falar que a comunidade de cibersegurança e a indústria de cibersegurança, em geral, o próximo game change vai ser quando a gente acabar com a senha.
né? A gente começar a autenticar o usuário sem a senha. Adoro. Sem a senha, né? Vai ser o próximo game changing. Vai ser a virada de jogo, né? A IoT tem tudo a ver com isso, né? Eu conseguir te autenticar de maneira segura, sem você precisar digitar nada. É por aí que a indústria vai. É aí que a gente tem que ir. É por esse caminho, né? Porque hoje, grande parte dos golpes é engenharia social. É você sendo ludibriado a entregar sua senha de alguma forma, né? Falar de cyberataques, então, 74% hoje, o grande vetor, a grande porta de entrada de cyberataques nas instituições é roubo de credencial, né? É o roubo da senha, né? Se a gente tira isso da jogada, fica muito mais difícil, a gente sobe o muro, né? Falar de fraude, né? Eu costumo falar que o mundo de cyber junto com o mundo de fraude, eu estou chamando de segurança digital, né? Então, vamos falar de fraude, é engenharia social também. Os golpes são engenharia social, né? Ou um roubo de credencial, eu te convenci com uma história muito atraente, seja por uma oferta que não existe, ou seja da parte sentimental. Um filho pedindo dinheiro para a mãe, e a mãe não vai negar o dinheiro para aquele filho, né? A engenharia social sempre está atrelada a esse tipo de mecanismo sentimental, né? O ser humano é um ser que pensa e tem sentimento, e é por aí que os criminosos vão. Se a gente começa a entender cada vez mais o comportamento desse usuário, eu consigo entender muito mais rapidamente que ele está sendo vítima. E eu vou chegar ao ponto de avisá-lo que, olha, você pode estar caindo numa engenharia social. Cuidado. Será que alguém não está te falando aí que quer dinheiro, que precisa de dinheiro no seu WhatsApp? Será que não é isso que você está fazendo? Né? Hoje, aqui no C6, a gente está trabalhando nesse rumo também. Entender esse comportamento cada vez mais para tentar diagnosticar isso, porque ir só pela autenticação pura e simplesmente não protege desse tipo de golpe, porque o cliente ele está querendo fazer aquela transação, ele vai fazer a biometria, ele vai colocar a senha, ele vai falar que está seguro, né? Como avisá-lo disso, né? Então, acho que esse também é um outro caminho aí da segurança digital que precisa ser trilhado, né? Acho que todos estão investindo nisso agora e a gente vai chegando lá, a sociedade vai estar muito mais protegida, né? Acho que esse é o indicador, né? Sim. E só para falar mais um pouquinho de engenharia social, além desse coeficiente sentimental, que pode ser querer ajudar alguém ou, de repente, tirar vantagem de alguma coisa, né? Porque o ganho pode ser tão alto que eu fico emotivo e não penso muito bem o que está acontecendo ali. Mas notem que também sempre tem um senso de urgência. Tem que ser agora, tem que ser daquele jeito, tem que ser naquela hora. Eu sei que quando você está imbuído nesses sentimentos, você acaba não raciocinando tão bem. Mas na hora que você vê isso, né? Uma necessidade, uma urgência, tudo isso junto, dá uma respirada, pensa bem se seria um comportamento adequado e, na dúvida, gente, não faça. Porque se for uma coisa muito complexa, você sabe qual que é o gerente do teu banco, você vai ligar de volta para ele, você vai ligar de volta para o seu filho, para a sua mãe, e que a gente acaba, né? Pode falar, Zé. Não, e é nesse momento, eu pelo menos, eu acho que a indústria vai chegar nisso em algum momento, que é o quê? É nesse momento, olha que legal, eu te mandar uma mensagem na tela, pensa, será que é isso mesmo? Com Boa, o ó, incrível. comportamento, entendeu? É nesse ponto que a gente está mirando, né? Por que eu não posso ser o seu anjo ali, né? Olha, será que é isso mesmo? Né? Te fazer pensar, né? O que a gente está fazendo de conscientização aqui, né? Por que não fazer online? Por que não fazer naquele momento, né? Obviamente, tem um caminho aí, mas vai ser através da tecnologia que a gente vai resolver isso, né? E aqui a história que você comentou lá no início, que a gente falou sobre a segunda onda, que é a história de você ter uma experiência mais fluida e personalizada, né? Personalizada porque você tem o comportamento do usuário, você sabe que aquilo ali foge da normalidade, né? Então, Uhum. você cria os mecanismos para poder, através da tecnologia, para poder criar essa segurança a mais, né? Segurança e Perfeito. educação, né? Porque você tem, como E você falou, educação. você pega o lado emocional,
as pessoas ficam cegas, né? Age Cegas. sem pensar, né? E aí E eu vou Exatamente. aproveitar. Pode falar, Diga lá, desculpa. Ian. Diga lá. Não, diga lá. Não, eu ia aproveitar até para responder uma primeira pergunta que veio no chat, que é pertinente exatamente para esse momento, porque notem, a gente falou de ter uma experiência segura, personalizada e sem impactar a jornada ali do usuário, né? Mas lembrem de uma coisa, quando você tem uma experiência muito personalizada, significa que a gente entende muito de você, dos seus padrões de comportamento e tudo mais. Então, qualquer sistema que você lance ao mercado que tenha essas características do IoT ou de entender do teu comportamento, sempre tem que ter o respeito, né, ali aos dados do usuário. A gente consegue pegar muitas coisas quando desenvolve soluções que a gente fala que são telemetrias. Eu não estou pegando dado de aniversário, informações de saúde do Nicolas, são telemetrias, comportamentos, indicadores para conseguir levar essa experiência da melhor forma. E tem muitos serviços hoje que já são bem claros com relação a isso. Por quê? Quanto mais informação sua você compartilhar, mais personalizada vai ser a sua jornada. E quanto menos personalização, menos informação sua vai ter. Então, sempre é um termômetro. Eu, como um usuário um pouco mais privado, eu não quero fornecer todas as informações, tudo bem, mas a sua experiência vai ser um pouco mais restrita, porque eu não consigo direcionar tanto um produto ou um serviço. Mas está bom, porque é o meu estilo. Já a minha esposa não, ela prefere tudo mais personalizado possível. E mesmo assim, muito serviço, o mesmo serviço consegue atender ela também. José, Diga. um grande desafio aí, que é quando a gente vai para o lado regulatório e legal, né? Uhum. O que você enxerga aí para o setor, justamente nesses, né, até pegando um gancho que até que o Nicolas colocou, da questão dos dados e tudo mais, né? Quais são os requisitos, olhando esses dois pilares, né, que são importantes considerar para uma melhor implantação da tecnologia no dia a dia aí do setor? Bom, hoje na nossa lei de privacidade, né, e proteção de dados, tem vários pontos lá que deixam bem claro que é preciso ser analisado a informação, mesmo que crítica, né, mesmo que seja uma informação confidencial, né, daquele cliente. O importante é designar o uso que vai ser feito daquela informação, né? Quando você está olhando para a proteção do cliente, prevenção a fraudes, segurança, né? Você pode fazer um uso aí, né? Bem alto dessas informações, né? Em compliance, né? Com a própria lei, né? Indo para outras, né? Oferta de serviço e tudo isso, você vai ter que ter o cuidado de fazer o opt-in, né? Avisar ao cliente antes, né? Para que você vai utilizar aquela informação, né? Ele estando de acordo, você pode fazer uso disso, né? Mas eu acho que, principalmente no mercado brasileiro, geralmente as pessoas querem mais serviço, querem um serviço mais personalizado. Tomando esses cuidados, eu não vejo até como um impedimento para negócio. Eu não vejo como uma fricção, tá? A questão do fazer o consentimento, né? Eu ter o consentimento bem claro ali no meu app ou no meu site, né? Que eu vou utilizar aquela informação para tal coisa, para tal fim. Não vejo isso como um problema, pelo menos a nossa experiência aqui no C6 é que isso não é um problema, né? Tem que ser feito. Eu não posso fazer nada sem essa anuência do, do, do cliente, sem esse consentimento, mas fazendo isso eu não vejo uma fricção, um problema. Obviamente, existe um outro investimento que é o quê? Que é o cuidado que você tem com a informação desse cliente dentro da instituição, né? Isso tem que estar no DNA, né? De qualquer empresa, não só de instituição financeira, né? É o bem mais precioso, né? É o dado do seu cliente, né? O dado não é o novo petróleo, né? Já ficou até clichê essa frase. Ou pode ser as joias da coroa, né? Então tem que ser tratado como tal dentro da instituição. Então todas as boas práticas de privacidade
cibersegurança, segurança da informação, né? Seja no que tange a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dessa informação, todas as empresas deveriam estar cuidando e com times fortes, tanto de tecnologia, quanto de cibersegurança, segurança da informação, e o time jurídico, né, com uma boa governança sobre esse assunto dentro da casa aí de cada empresa, né? Eu acho que já é todas essas inovações que a gente está falando aqui passa pelo uso da informação. E isso que eu falei aqui se faz necessário. Talvez seja o primeiro passo para você começar a fazer isso, né? De forma segura, né? Que não gere nenhum risco, tanto para o cliente quanto para a empresa, né? Quanto para a instituição. Sim, e até um ponto que você colocou, que vou até encaminhar uma segunda pergunta, que é justamente quais são os principais desafios de tecnologia, né, na implantação do IoT dentro do sistema financeiro? O que você vê aí no dia a dia? Vou te falar que é garantir como são dispositivos, né? Nessa segunda onda, né? A gente está falando de dispositivos com poder computacional geralmente mais diminuto, né? Ele não pode ser tão caro. Eu sempre tenho que estar lidando com recursos computacionais um pouco mais restritos, né? Como ter segurança e criptografia dos dados, né? Uma forma de autenticação segura, né? Como embarcar tudo isso, como deixar aquele dispositivo um canal seguro para se falar de informações financeiras, né? Para se oferecer serviços financeiros. Esse vai ser o maior desafio. O desafio é poder computacional, né? E inteligência suficiente naquele dispositivo para se fazer isso, né? A tecnologia vai ter que ser leve, vai ter que ser simples, mas vai ter que ser bem inteligente, né? Para autenticar aquele cara, para eu proteger os dados daquele cliente, né? Então, eu acho que o maior desafio nessa questão do IoT, acho que vai ser isso, né? Vai ser como deixar esses dispositivos seguros o suficiente para esse tipo de informação. Sim. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer também é da questão dela ser inclusiva, porque quando você pega, né? Eu acho que todo mundo está usando o iPhone 14. Essa não é uma realidade da maioria dos brasileiros. Então, todos esses controles que você vai colocar, informações que você vai buscar, tem ali um consumo do poder computacional do dispositivo, seja do armazenamento, processamento e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que esses controles ou esses novos serviços não venham a excluir parte da sociedade. Importante o seu ponto, eu esqueci de colocar uma outra dimensão aqui, Nicolas, que é assim, a banda, a internet. Hoje Boa. existe uma preocupação muito grande aqui no C6 com a quantidade de informação que eu preciso trafegar, do app até o banco. Porque não é todo mundo que tem o 5G, né? Não é todo mundo que vai ter banda larga à vontade, né? Que passa por esse ponto que o Nicolas falou, né? A gente se preocupa desde o tamanho do app no celular do cliente até o quanto aquele app precisa de banda de internet disponível para funcionar, justamente pela questão da inclusão, né? Definitivamente não é uma realidade iPhone 14 gigas infinitos, né? Na sociedade brasileira, né? De acesso banda larga. Então, são esses limitadores aí, Yuri, que eu acho que é o maior desafio aí para essa questão Uma do falta de IoT. padrão, né? É uma falta de padrão, com um sistema operacional diferente, com tipos de telefone diferentes, Isso. com velocidades de internet diferentes, né? Então, você chegar num padrão é um baita um desafio, né? Em Sim. relação nesse padrão é um desafio. E vou até fazer uma pergunta aqui, até para os dois, eu acho que, né, vocês têm bastante cases de uso aí, que vão além do sistema financeiro, mas quando vocês olham para o mercado como um todo, se fosse pincelar algumas referências que poderiam ser aplicadas ou que podem fazer sentido para o sistema financeiro, o que vocês colocariam aí em relação a IoT?
Eu tenho uma que ainda está conectada com o setor financeiro, que eu tenho ficado maravilhado, né, principalmente com casos ali do primeiro mundo. A gente tem alguns cases lá em Dubai, de aeroporto, de shoppings. A quantidade de dispositivos que você tem dentro de um shopping em Dubai ou do aeroporto de Dubai que são conectados, a gente está falando de milhões de dispositivos conectados e sensores que estão permitindo que aquilo funcione da melhor forma possível, entregue segurança física, lógica, cibernética para tudo. As esteiras, né? As câmeras, as catracas, tudo aqui, a temperatura, os elevadores, os portões, tudo aquilo está hiperconectado. E eles têm ali uma precisão na hora de você identificar desvios de comportamento, que é algo incrível, que eu nunca tinha visto antes. Aí você começa a ir para o setor de transportes também, os portos hiperautomatizados, as vias férreas, a própria indústria em si. Eu tive a oportunidade numa mina, onde todos os caminhões lá eram autônomos, 14 caminhões com 500 toneladas funcionando sem um motorista. Mesmo eu, que estou imerso na tecnologia, já faço isso por mais de 20 anos, eu tenho me surpreendido assim que você fala, olha, né, quantas possibilidades são possíveis. Quase, É, quase. Você olha para o futuro, é quase como natural, né? Você fala assim, por que que existe um semáforo, né? Eu poderia ter uma inteligência que eu consigo ver como é que está o fluxo e o volume e eu criar uma coisa vamos chamar assim, mais coerente, né? Que eu não preciso ficar parado no farol se não está vindo um outro carro. É uma coisa... Incrível. possibilidades. Desculpa, né, te cortei. não, sonho grande aqui, mas tudo para chegar lá, principalmente o mercado brasileiro, que eu acho que, em termos de mercado financeiro, é um dos mais evoluídos hoje do mundo. Por que não sair de casa para correr, né? E poder usar a minha conta bancária só com o meu rosto ou com alguma outra autenticação na loja para comprar uma água depois que eu fui para a corrida, depois que eu fui para academia, né? Payments só com a minha biometria, só sendo o José Luiz, né? Conseguir operar na minha conta bancária sem fricção alguma, né? E consumir um produto, acho que seria bem disruptivo. Mas, de novo, precisaria de uma cooperação, né? Do sistema como um todo, né? A gente não está falando de uma instituição só, a gente está falando de criar um ecossistema, né? Para pagamento instantâneo com esse tipo de autenticação. Eu vejo isso aí como uma coisa, um sonho grande aí, mas que eu acho que, cara, atingível daqui a um tempo, né? Já existem países na Ásia, né, já caminhando fortemente para isso, né? A Coreia já tá fazendo prova de conceito sobre isso, né? Coreia do Sul, né? Então, acredito que a gente tem esse caminho para trilhar aí. Gostaria muito de ver isso, né? Sem dúvida. E o agronegócio no Brasil está à frente de muitos países, tá? Você vê os drones lá, você vê como que eles conseguem fazer a fertilização ou eliminação de pragas, ou a telemetria que eles conseguem ter de previsão de colheita. O agronegócio desponta aí também como como se diz, muito à frente em termos de tecnologia, dispositivos conectados e aproveitando esses dados para fazer negócio. Até puxando aqui até uma opinião de vocês dois de novo, quando a gente olha as perspectivas futuras e as tendências, né? O que que vocês dimensionam para o setor financeiro aí, que está por vir com a utilização da tecnologia, né? O que que vocês... um olhar mais estratégico aí, nos próximos anos ou meses, vamos dizer assim. Eu vou falar da minha... Realmente, eu cuido de segurança digital, cibersegurança, prevenção a fraudes aqui no banco. Então, um problema que está na minha cabeça aqui para ser resolvido, né? Eu quero chegar lá no futuro, né? E vejo que está todo mundo nisso também, que é a questão da autenticação segura sem fricção, né? E muito voltada para o comportamento do cliente, né?
justamente para chegar ao ponto de ver que ele também está sendo vítima de uma engenharia social, mesmo ele querendo fazer aquela transação, né? Acho que a gente vai caminhar aí nessa linha, tá? O mercado como um todo, e com o advento das moedas digitais, uma, uma outra entidade que eu acho que vai fazer parte das nossas vidas muito em breve é a identificação do José Luiz no meio digital, né? A identificação do Yuri no meio digital, porque a minha carteira vai ser digital, as minhas cédulas vão deixar de ser papel e vão virar bytes. E a minha carteira vai deixar de ser física, né? Ela vai virar o José Luiz. Para abrir a minha carteira, eu vou precisar do meu rosto, só do rosto físico. Pode ser? Eu vou precisar de outra coisa para abrir a minha carteira digital, para provar que eu sou o José Luiz. Em todos os outros, como a moeda vai ser digital, eu vou precisar de um meio digital para pagar tudo, né? Como é que vai ser essa identidade? Como é que você vai identificar o cliente ou o cidadão, né? Eu acho que esse, o grande desafio para os profissionais de segurança nos próximos anos vai ser como fazer uma identificação segura, que tecnologia a gente vai utilizar. Porque a gente está falando de identificar o cidadão, não é mais o cliente na instituição C6, por exemplo. A gente está falando da identificação segura do cidadão. Vai ter muita coisa plugada ali, inclusive o dinheiro da pessoa. Para mim, essa vai ser o grande desafio aí dos próximos anos. Perfeito. As oportunidades, eu acho que elas são inúmeras, mas a gente tem que lembrar de uma coisa que tem complicado um pouco ainda, que é a infraestrutura, o nosso encanamento, vamos colocar dessa maneira. Vocês viram aquele boom do metaverso. Ele acabou tendo que ficar um pouco para trás, porque a gente não tinha ali banda, infraestrutura suficiente para operar dentro do metaverso. Isso acaba acontecendo também com a conexão 5G. A tecnologia 5G já existe há quanto tempo, mas não tem antenas suficientes para poder possibilitar essa banda para o pessoal. A tecnologia para a gente ter o Smart Grid, que é a rede de energia inteligente, que você poderia, dentro da tua casa, né, gerar energia, vender ela para quem pagasse mais, ou comprar de quem tivesse mais barato, isso ainda depende de toda uma conectividade. Você ir lá, pegar o teu carro elétrico e carregar dentro de casa, é fácil. Mas por que eu não posso chegar lá quando eu parei o carro, abrir uma portinha do lado do poste e carregar o meu carro no poste e essa conta chegar na minha casa? Então, tem muitas coisas ainda de encanamento, infraestrutura que nós temos que pacificar para dar essa grande estilingada, acelerar em termos de tecnologia. Mas, com certeza, as possibilidades são inúmeras. Só queria falar do desafio também, que é muito importante. Ser para todos, né, Nicolas? É a massa, né? Quando você tem a massa e você tem a uniformidade sobre a tecnologia, sobre o acesso, a disponibilidade, aí as coisas acabam acontecendo, né? Sem dúvida. Bom, eu acho que deu aqui 1 horinha de bate-papo. Passou voando. Passou voando. É um papo bacana, né? Fiz umas anotações aqui, dá para falar com certeza mais 1 horinha aqui em cima desses assuntos, né? Vamos marcar uma próxima. Mas eu vou abrir uma pergunta aqui do chat. Vamos ver aqui, ó. O Robertson mandou uma pergunta. Noto hoje que, apesar de todas as informações disponíveis, é desafiador demonstrar de forma definitiva a importância da segurança, seja somente quando ocorre um evento concreto ou quando grandes somas de dinheiro estão envolvidas. O que vocês acham? Olha, eu vou pegar essa aí, Nicolas. Primeiro, faz um bate-bola aqui, manda bala. Algumas indústrias estão mais maduras para ouvir e investir em cibersegurança e no profissional de cibersegurança, né? A indústria financeira é uma delas. Mas sim, existe um caminho a ser trilhado no mercado em geral, onde ainda é necessário muita conscientização, muita evangelização sobre a importância da cibersegurança, né? Formas de se fazer cibersegurança às vezes não ajudam, que é aquela forma militar, sim ou não, se eu não conheço é não. Isso é um detrator para esse movimento que eu defendo tanto, que é
cibersegurança, segurança como habilitador do negócio, né? E eu acho que é dessa forma que a gente vai vencer essa barreira, né? É demonstrando, né, para as empresas, para os executivos, para os boards, né? Segurança é um diferencial competitivo, né? Algumas empresas já entenderam isso. E quem entendeu isso vai sair na frente, né? Mas eu acho que, ainda assim, concordo com o Robson, existe um caminho longo a ser trilhado para isso se tornar uma máxima no mercado em geral. Sem dúvida. A gente vê lá nos Estados Unidos, a SEC, por exemplo, já falando que ao menos um dos conselheiros dentro do board tem que ter conhecimentos de cibersegurança para facilitar esse diálogo, para conseguir explorar um pouco mais esses cenários de exposição que geram o risco de continuidade do negócio. Um ataque ransomware hoje pode interromper o teu negócio e se você tem uma margem pequena, o fluxo de caixa está ruim, ou você é uma startup e acabou de ir para o mercado, de repente você acaba da noite para o dia. E também do nosso lado de cibersegurança, nós evoluímos muito, porque falávamos muito techniquez, né, Zé? Não tem como dizer o contrário. E aí dificultava muito o diálogo com o negócio. A gente era a turma do não. Então, hoje, já mudamos completamente. O nosso mercado está desenvolvendo, tem que fazer bastante coisa ainda, sem sombra de dúvida, mas quando você fala, né, que tem uma diretriz que o board tem que falar essa linguagem, a responsabilidade não é da pessoa que está responsável de cibersegurança. O negócio é uma responsabilidade compartilhada, mas o diálogo tem que fluir, porque a partir daí as decisões são tomadas que sejam em prol do negócio e que você possa garantir também a perpetuidade da empresa. Então, eu tenho levantado muito essa bandeira da gente falar a linguagem do negócio conseguir apoiar, tomar as decisões para direcionar os investimentos, porque no primeiro momento é encarado como um custo. Quem investe mais? Empresas mais regulamentadas, né? O setor financeiro, empresas que têm ação aberta na Bolsa de Valores, a LGPD ajudou muito, a NPD do setor elétrico vem fazendo um trabalho muito bom também, mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido. Vou pegar uma outra pergunta aqui do Pedro Merlin. Nicolas e José, quais as boas práticas de governança hoje para garantir o comportamento apropriado na criação, no armazenamento, no uso e na exclusão das informações geradas por meio das internet das coisas, né? Vamos chamar assim, de todos os mecanismos plugados. Acho que o Zé até falou isso no atrás. Eu dei uma pincelada, mas os conceitos, eles não mudam no mundo, por exemplo, de data center tradicional, no mundo da cloud e no mundo do IoT, né? É cuidar, né? É a tríade, né? Integridade, confidencialidade e disponibilidade daquela informação, né? Quando você fala, então assim, você precisa trabalhar com esses 3 pontos, né? Isso não muda para a IoT, vão ter novas formas de você fazer isso, mas é importantíssimo você sempre estar trabalhando, cara. São diversos domínios, né, na segurança da informação para você, né, conseguir aí mitigar todos os tipos de risco que podem afetar essa informação. Mas eu vou dar as principais dicas aqui: controle de acesso a essa informação, fim a fim, em todo momento. E controle de acesso, eu digo, quem manipula, aonde ela é manipulada, e manipulação já engloba criação, modificação e deleção, né? Quem faz isso, onde faz isso e quando faz isso, governe esses 3 pontos. Comece por aí. Já vai dar uma boa ideia de como você fazer essa governança. Porque as outras partes, os outros domínios, eles estão focados em como controlar o acesso a esses 3 pontos, né? Então, na hora que eu coloco uma ferramenta como da Nosome para proteger aquele IoT, na verdade, eu estou querendo me certificar que só o que eu configurei para acessar aquele dispositivo vai ser feito, que nenhuma ameaça externa vai burlar aquela ordem, aquele controle, né? Então, comece
Comece pelo fato de que quem acessa e quando manipula, e depois você vai colocando a sua estratégia aqui em como garantir que aquilo aconteça. Tá? Sem dúvida. Eu Eu só iniciaria colocaria por assim, aí. uma cereja do bolo, que já é um pouco mais complexo, a questão da criptografia dos dados. Porque até hoje, a maioria dos dados que vazam, você vê, eles estavam em texto puro, eles não estavam criptografados, não é? Eu vejo também muito vazamento de APIs, né? Então, você tem uma API para pegar os dados ali, aquela API está mal configurada, não tem as camadas de segurança, e aí quando você faz uma consulta, você tem um resultado que você tem, mas o atacante também descobriu isso. Ele faz uma cópia de todo o teu banco de dados lá do outro lado, não é? E no final do dia, para todos os sistemas e aplicação, gente, backup. Tem muitas empresas sofrendo quando são atacadas ou serviços indisponibilizados que não tinham backup, o backup não era testado na hora de voltar e você perdia os dados. A gente nunca aconselha você pagar o atacante, mas às vezes, entre você ter o teu negócio interrompido e às vezes fadado ao fracasso, ele realmente acabar, as empresas acabam tendo que pagar o atacante. E pagar não é certeza que você vai voltar a operar. Realmente uma medida desesperada, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos encerrar. Nossa BBC Talks está acabando. Mais uma vez, queria agradecer, Zé, Nicolas, muito obrigado por terem aceitado o convite. A participação de vocês foi muito bacana. Acho que a gente trocou uma figurinha aqui. A participação de todos aqui online também, que puderam estar com a gente. Deixo aberto aqui, se vocês quiserem, né, fazer uma fala final aí, e aí eu acabo encerrando. Não, maravilha, Bom, eu queria agradecer a vai oportunidade de lá, estar por vai lá. aqui. Desculpa, Zé. Não, Você vai lá, vai fecha o lá. final, você que me convidou aqui, você que vai encerrar Manda tudo. ver, manda ver. Tá Obrigado pela bom. lembrança, obrigado pelo convite, pela parceria de sempre aí de vocês. E queria desejar mais uma vez, né, que todos estivessem bem, saudáveis e seguros e que vocês compartilhem também essas informações de boas práticas no grupo da tua família, no grupo do teu bairro, porque juntos nós somos mais fortes. Bom, bem colocado, Nicolas. Meu muito obrigado aqui, Yuri. Nicolas, bate-papo foi excelente. Prazer foi meu, Yuri, a BBC, participar desse podcast aqui. Eu estou trabalhando arduamente. O Nicolas também é uma pessoa do mercado que também trabalha muito com isso. E, assim, agradeço à BBC pelo espaço, por se debater cibersegurança aqui, porque a questão é a evangelização, é levar a informação de segurança digital para todas as pessoas, para a sociedade, né? A gente está passando por uma era de transformação, né? Várias pessoas foram literalmente dragadas pelo mundo digital com o advento da pandemia, e elas ainda não sabem interagir nesse mundo digital. E são alvos fáceis, né, para ataque, golpe, fraude, né? E eu acho que a melhor forma de proteger a sociedade disso é levar informação, é conscientizar, né? A gente fala muito aqui no CC de letramento digital. O que é o letramento digital? É como um cidadão, uma pessoa tem consciência das possibilidades, vantagens, desvantagens e dos riscos de interagir, né, de viver no mundo digital. Então, agradeço o espaço para a gente debater e levar informação sobre como a gente vai interagir nesse mundo, né, digital. Então, meu obrigado aí e uma excelente noite a todos aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Nicolas, de novo. Obrigado a todos que estão participando aqui online. Reforço aqui que essa live daqui a pouco estará disponível no YouTube. Acompanhem, na verdade, as nossas redes sociais, nosso site da BBC. A gente o tempo todo está trazendo a programação e os temas que a gente vai debater. E um abraço a todo mundo e até a próxima. Com certeza marcaremos uma segunda rodada aí, que tem muito assunto para a gente falar ainda.